Aí então, por exemplo, daí então se eu tenho uma função, então a gente está trabalhando de funções na reta com funções periódicas, né? O que que a gente vai fazer? Então, dado uma função aqui que é seccionalmente contínua nesse intervalo, a gente pode estender a ela naturalmente, né? O que que a gente vai fazer? A gente estende ela naturalmente para uma extensão periódica de período 2L, né? Isso a gente já viu. E que é seccionalmente contínuo, né? No intervalo, para cada intervalo. E quando a gente estende, a gente está estendendo periodicamente, está estendendo na reta. Essa função f grande, ela vai ser ainda continuar sendo seccionalmente contínua sobre intervalos fechados AB da reta, tá? O que que faz? A gente estendeu, então para cada intervalinho fechado, ela continua ainda sendo seccionalmente contínua, né? Só lembrando que seccionalmente contínua a função é contínua em intervalinhos e nos extremos existem os limites laterais, tá? E essa extensão, que voltou, tá? Às vezes dá uma travada nesse slide, ele vai mexer, ele vai com tudo. E aí essa extensão, ela sempre, olha, para a gente estender, a gente consegue estender em cada intervalo AB, e se o x está nesse intervalo aqui, olha, 2k menos 1L, 2k mais 1L, e f está definida nesse ponto aqui, a extensão de f é dada por isso aqui, a extensão pequena, a extensão da f pequena é dada para f grande, definida dessa forma aqui. O que que acontece? Se a gente consegue a extensão dessa forma, o que a gente vai conseguir é o seguinte, aqui cortou, mas a gente consegue associar cada função periódica, seccionalmente contínua, a gente consegue associar as funções que são periódicas, para cada função seccionalmente contínua, a gente consegue identificar com uma função que é periódica, tá? E de período 2L. Ou seja, a gente consegue, e que é seccional, ainda continua seccionalmente contínuo. Cortou, eu esqueci de pôr no slide aqui, mas a gente também vai denotar, olha, o aqui é que está, não vai deixar escrever, S, C de 2L, certo? Com PR aqui, P de periódico. Então a gente vai trabalhar com as funções desse tipo aí, tá? Por quê? Porque cada função periódica, para cada função seccionalmente contínua, a gente associa uma função dessa daqui, tá? Dá para fazer a identificação. Ou seja, o que é a identificação? Esses espaços aí, existe uma função digetora daqui para cá, tá? O que mais que a gente vai fazer aqui? Além disso, também dá para identificar as funções que estão contínuas com as que estão seccionalmente contínuas, com as funções contínuas, com as funções contínuas periódicas, né? As funções que estão contínuas no intervalo de menos L até L, com as funções periódicas no intervalo, as funções periódicas de período 2L, tá? É, E também a gente vai lembrar, tá? O que é o F mais de x0 e o F menos de x0? Isso aqui são os limites laterais, tá? Lembrando, é o limite lateral pela direita, limite lateral pela esquerda, tá? Quando tiver isso. Só para vocês lembrarem. Então, por que que eu preciso tudo isso? Para esse teorema aí da convergência, esse teorema da convergência pontual da série de Fourier, tá? Não uniforme, uniforme a gente vai ver mais para frente como que é. Mas o que que acontece aqui? Se eu tenho uma função seccionalmente contínua, periódica e o período 2L, aqui está definida na reta toda, e eu suponho que f seja diferenciável a menos de um número finito de pontos no intervalo menos L e 2L, no menos L a L, aberto, tá? E ainda, a derivada, além de existir, né, ser diferenciável, essa derivada ela é seccionalmente contínua de período 2L, tá? Se isso tudo acontecer, então, para cada x, né, pertencente ao R, a série de Fourier de f no ponto x converge para a média dos limites laterais, tá? O que quer dizer esse teorema? Ele está falando assim, gente, olha, eu tenho uma função seccionalmente contínua aqui, tá?
que a derivada também é seccionalmente contínua e é periódica de período 2L. Essa daqui é seccionalmente contínua, periódica de período 2L. No interior dos intervalos onde f é contínuo, os limites laterais existem são iguais. Então, ele vai somar aqui, vai dar 2, cancela, então vai dar f de x. Então, dentro dos intervalos, essa série converge pontualmente para f. E nos extremos, onde que a função não é contínua, na verdade, existem os limites laterais, os limites laterais são diferentes, ela converge para a média desse limite, tá? Para esses pontos. Tá bom? Então, esse é o teorema de Fourier. Isso aqui é o conhecido, ela não colocou, mas isso aqui é conhecido como teorema de Fourier, tá? Ou teorema da convergência pontual de Fourier. Porque a série de Fourier também a gente vai ver que, sob certas condições, ela converge uniformemente para F, tá? Enfim. Vocês até aqui tá tudo tranquilo? Entenderam? Conseguiram acompanhar, pessoal? Vamos lá, então. Para demonstrar aquele teorema, a gente vai mostrar uma outra. Aqui o lema 2.2, a gente vai mostrar ele na verdade, é uma versão, versão para quando para f de zero desse teorema aqui. Mas assim, para f de zero e quando f de zero dá zero, tá? Esse teorema aqui em cima, essa aqui é uma versão mais simples do teorema ali em cima, com algumas coisas a mais, né? Primeiro, eu peço que f seja contínua na origem, que o f de zero seja zero, tá? Eu estou impondo algumas coisas aqui a mais do que o teorema 1. E a f é como no teorema 2.1, ou seja, ela é periódica, seccionalmente contínua, periódica de período 2L, ela é diferenciável no intervalo aberto L menos LL, e a derivada é uma função periódica de período 2L, tá bom? E aí, se isso aqui for verdade, tá? Então a série de Fourier na origem converge para f de zero. Mas o que significa convergir para f de zero? Significa, olha, essa parte aqui, esse somatório aqui, é a parte do. Deixa eu só lembrar vocês, vou subir lá nos slides. A gente vai lá bem no começo, quando a gente fez a série de Fourier. Aqui, ó. Não, que ainda está falando da parte complexa, aqui os teoremas de coisa. Só lembrar vocês o que é aquilo ali. É a série completa, né? Só lembrar como que ela é. Só ter um pouquinho, porque tá lá em cima, tá aqui, ó. A gente escreveu a série de Fourier, tá? Dessa forma aqui, ó. A série de Fourier da F, na forma complexa, né? Na forma que ela é mais, como que eu posso dizer? Ela está numa forma compacta, tá? Essa daqui é a forma complexa da série de Fourier, tá bom? Essa daqui, ó. E aí essa a gente usa essa, ou na parte real, lá embaixo nos slides. Deixa eu voltar para vocês verem. Eu só lembrei, né? E lembrando que os coeficientes, aqueles coeficientes Fn, F chapéu de N, é o AN menos BI, menos IB, e esse aqui, quando é menos, é o mais aqui, tá? Só lembrando disso que a gente vai precisar aqui. O ruim é que estava longe, né? Só aprender a fazer link para puxar essas coisas. Corolário Bessel, vamos lá. Testinho inverso, a gente falou, vamos lá, convergência de Fourier. Ali em cima. Aqui, ó. Então, o que esse lema está falando aqui? Que a série de Fourier converge na origem para f de zero, tá? Se eu tiver nessas condições aqui. O que eu tive que colocar a mais, que f é contínua na origem, tá? Olha, e aqui, olha, então ele está dizendo que tanto a parte complexa, essa aqui é aquela parte complexa, faltou o EI, o E, I, N, P, K, aqui no caso está N, né? Então, N, P, I,
nπx dividido por L. Por quê? Porque eu estou falando do zero, para x igual a zero. Aí quando eu coloco zero, aquilo lá dá 1. A exponencial vai dar 1. E quando eu coloco zero na série de Fourier, aqui vai sobrar o A0, né? O A0 lá, que a gente já tinha, que não depende de F. E nas partes que depende de F, só vai sobrar os ANs. Por quê? Porque quando eu, aqui na soma, por quê? E a F, por que a F sendo porque os coeficientes Bn, eles são senos, né? E aí, quando o seno, eu vou calcular seno de zero. Seno de zero é zero. Aí, cosseno de zero é 1. Por isso que sobrou só essa parte. Então, isso aqui está dizendo que converge para f de zero. E a f de zero é zero. Então, a série de Fourier, tanto a real, que é essa parte, quanto a complexa, converge para zero, tá? A demonstração. Para demonstrar, eu vou ter que criar uma função auxiliar aqui. Depois vocês vão entender por que ela precisa. Na hora de ver as contas, vocês vão entender por que eu precisei criar essa função. Tá? Então, a gente vai usar a gente vai usar a forma complexa da série. A gente vai demonstrar o teorema para a parte complexa. E a parte imaginária é só a série na forma complexa, né, na mais compacta. Aí a série real, na forma real, ela segue direto também, como essa daqui. É só aplicar lá, usar quem são os FNs, né? Fazer uma combinação ali, tá? Então a gente vai fazer para a parte complexa, a parte real vai seguir ali tranquilamente, tá? Então a gente define essa função g, essa aqui é uma função, ela é uma função auxiliar, tá? Não é difícil isso aqui está dizendo que g é periódica de período 2L. Não é difícil de verificar isso, né? Porque a f é periódica de período 2L. Quando eu coloco o x daqui, x mais 2L aqui, isso aqui vai virar exponencial de... isso aqui vai ser exponencial de x mais 2L, que é igual a exponencial de x, porque isso aqui é periódico de período 2L, tá? Então, essa daqui volta a ser f, vai dar f de x mais 2L dá f, exponencial de x mais 2L dá exponencial, tá? Então, volta nessa parte. E no caso do zero, se x for zero, aqui é tranquilo, porque se x for zero, isso aqui vai dar 2L. Aí 2L, eu coloco aqui, quando eu colocar 2L aqui, isso aqui vai dar a exponencial de πx. πx é o Ah, não, aqui, desculpa. Quando x for zero, eu vou ter que demonstrar, tá? Eu vou mostrar que essa função tem os limites laterais, tá? Então, vamos lá. Se ela é periódica, isso aqui, coisa, no caso x igual a zero, ela vai dar isso aqui. A gente vai perceber agora que eu vou mostrar que os limites laterais existem, tá? Então, vamos lá. Não é muito difícil. Então, o que que acontece? Eu vou primeiro fazer para o limite lateral pela direita e para a esquerda ela vai seguir de forma análoga, tá? Olha aqui. Limite da g de x pela direita, né? A g de x, então, se a gente está seguindo pela direita, a gente vai usar a parte de cima, tá? Porque a gente está tomando x diferente de zero. Aí aqui, o que que acontece? Eu vou dividir por x essas duas funções, tá? E lembrar que a f de zero é zero, então aqui isso aqui é a mesma coisa escrever menos f de zero. O que que vai acontecer? Aqui é a parte que eu preciso que ela seja diferenciável. Então eu consigo escrever isso aqui dessa forma, como dividindo tudo por x, lembrando que menos que f de zero é zero, tá? E aí eu só reescrevo, né? Só reescrevo isso aqui. Então aqui, olha, ela é a derivada da f no ponto zero, tá? A derivada lateral pela direita da f no ponto zero, tá? E aqui, vocês podem usar da forma que vocês quiserem. Ou lembrar que isso aqui é um limite fundamental, dá para você usar o limite fundamental lá do cálculo, né? O que eu chamava para vocês lá de terceiro limite fundamental. Ou só perceber que isso aqui dá zero sobre zero se eu substituir o zero em cima e usar L'Hopital, tá? Na hora que você usa L'Hopital, claro, por isso que apareceu aqui, tá? No limite, se você for usar o limite fundamental, é um pouco mais difícil, porque você vai ter que
fazer uns rearranjos aqui, e aí vai aparecer essa coisa aqui, tá? Mas o L'Hopital também já me dá, porque a derivada disso aqui é a própria EIPx sobre L vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui vai dar quanto? IP sobre L. E aí vai passar a derivada, olha, como isso aqui está menos 1, vai aparecer aqui IP sobre L. Embaixo vai dar 1. Aí a hora que eu fizer o limite de x no zero, isso aqui dá 1, tá? Então vai sobrar IP sobre L, tá aqui, vezes a derivada lateral pela direita da f no ponto zero, tá? Aí o que acontece? Quando isso aqui está a menos 1, por isso que ficou o π embaixo, menos IPL, ou menos IL em cima, tá? Mas isso aqui é exatamente a g do zero. Então, eu acabei de mostrar que existe o limite lateral e ele dá g de zero, tá? G de zero é isso aqui. Aí eu vou, o caso da limite lateral pela esquerda, ele é exatamente análogo e ele também vai dar g de zero. Então, o que que é? O que que acontece aqui? Essa função é contínua aqui, tá? E além disso, ela é contínua, porque limite de g de zero, se os limites laterais dá g de zero. Além de ser contínua, ela vai ser periódica de período 2L, tá? Porque aí, no caso g de zero, no caso π sobre L aqui, a gente vai estar também, vai cair nesse caso de baixo aqui, né? Vai dar o g de x. Agora, gente, o que eu quero provar? Eu quero provar que a série de Fourier converge para zero, que é f de zero, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar a forma complexa, né? Vou calcular esses Fn chapéu aqui, tá? Ver quanto dá e depois fazer o somatório. Quanto que vai dar? Então vamos lá. Fn chapéu de 1 sobre 2L, ele seria a f de x de e menos in px dx. O que ele fez aqui? Ele usou a minha função auxiliar. A f de x também, para x diferente de zero, ela é igual a g de x vezes e i px sobre l menos i. Foi isso que ele fez aqui, olha. Ele passou multiplicando aqui e substituiu a f de x por isso, que é igual, tá? Aí, agora, aqui, eu distribuo isso menos isso, bases iguais, somos expoentes. Então, por isso que apareceu menos i, n menos 1 aqui. Menos esse aqui vezes g de x, que é esse aqui. Que dá isso aqui, claro, né? Aí, depois, integral da soma, soma das integrais. O que eu fiquei? Fiquei com essas duas parcelas. Essa daqui é a g chapéu de n. E essa daqui é a g chapéu de n menos 1. Menos n menos 1, né? Porque tem esse menos aqui, tá? O que acontece? Eu vou somar. Quando eu somar isso aqui, pessoal, percebam, fazer as somas, né, finitas, as somas parciais finitas, que é de menos infinito até infinito. O que acontece? Eu vou começar a somar aqui. Para o m, eu começo o m a parte positiva, eu vou lá. G de zero vai dar menos g de zero, depois g de 1, depois g de 1 menos g de 1 menos g de 2 e assim por diante. Esse aqui é a mesma coisa. O que acontece? Lembrando que esses g chapéu aqui, olha, o g, lembrando que tem essa propriedade, é só olhar lá, g de menos n chapéu é igual a g de n barra, tá? Quando eu fizer essa soma aqui, depois vocês fazem aí, o que vai sobrar no final? O que vai sobrar no final? Um vai cancelando o outro lá, tá?
Um vai cancelando o outro. Isso aqui no final vai dar g de menos n menos 1 menos g de n, tá? Ó, porque aqui dá g de menos g de n menos 1 menos g de n. A hora que eu fizer essas somas, é aqui, eu estava fazendo aqui, não é aqui, é aqui, eu começo a somar, você vai ver que uma começa a cancelar a outra, só vai sobrar essa e o n. Ou seja, vai sobrar só isso aqui menos n mais 1, né? O primeiro ter se eu tirar o n menos em evidência, vai ficar n mais, menos n mais 1, tá? Então, um anterior ao n menos 1 e o extremo aqui, tá? E aí, gente, esses daqui, aí é a desigualdade corolário lá daquele lema lá que a gente mostrou da identidade de Bessel. Esse coeficiente, quando eu mando n para infinito, esse daqui vai para zero. E quando eu mando m para o infinito, isso aqui vai para zero. Então, portanto, quando eu mandar n para o infinito, isso aqui vai a zero, tá? Se isso foi a zero, quer dizer que essa parte da série foi a zero. Quando eu passar o limite, quer dizer que essa série aqui vai a zero, tá? E como isso aqui é igual a isso, esses caras aqui também vão a zero. Por que que é igual a isso? Porque essa aqui é a série de Fourier da f na forma complexa e essa aqui é a série de Fourier da f na forma real. O que que acontece? Isso aqui é a série de Fourier da f em ponto x igual a zero. Essa na série real da Fourier para x igual a zero e essa aqui é a complexa para x igual a zero, tá? Nossa, eu exagerei um pouquinho, pessoal. Vou maneirar na voz ainda, que eu tô com a voz ainda meio coisa. Espero que semana que vem passe isso. Não é muito difícil esse lema, mas ele também, assim, ele tem umas coisas assim que você tem que ficar olhando os detalhes, tá? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Tá bom. Pessoal, tá faltando na aula ainda a Ana, a Ana Beatic, a Amanda não tá. Eu acho que o Elton também não entrou, né? Ou você tá aí, Elton? Eu não tô sabendo. Não, tá faltando o Não. Matheus também. Matheus, né? Tem alguma prova, alguma coisa assim? Hoje tem prova de análise 2 à tarde. Ah, tá. Então é isso. Nossa, gente, eu lembro que eu fiz, né? É assim, gente, quando vocês forem fazer o mestrado, primeiro olhem para os professores. Eu lembro que eu fui fazer, quando comecei o doutorado, mestrado e doutorado, né? No doutorado, comecei na Unicamp, né? E um professor de álgebra, um dia chegou na aula, só tinha eu e mais três alunos. Aí ele perguntou, o que que aconteceu? Aí a gente explicou, vai ter a prova, o pessoal vai fazer prova de uma disciplina lá que a gente não estava fazendo. Pra Ele ficou bravo, bateu o apagador na lousa, mas isso aí foi de boa, né? Se tivesse ficado nessa coisa. Detalhe que na outra semana era a prova dele. Gente, sabe quanto que eu tirei na prova dele? 3 de 10, tá? Isso que eu tinha estudado muito. Os únicos que conseguiram tirar uma nota boa na prova era assim, é o pessoal que você nem imagina, assim. Era o pessoal na Unicamp, você vê bastante desse tipo de gente que é assim, a pessoa é ponto fora da curva, tá? O restante tirou 4, 5, 3, 2, teve gente que tirou 0. Então, assim, o professor foi o regaço. Então, assim, essa coisa é só na graduação que pode faltar na aula para estudar para outra prova, tá, gente? Não façam isso na mestrado, doutorado, não, que às vezes tem professor que é meio sistemático. Ainda mais que essa galera ainda tem os antigos, né? Mas tem professor que fica sentido. Eu não, né? Fazer o quê? Eu lembro o meu desespero em prova, então. Eu lembro que a minha primeira prova, a minha prova de física, a última que eu precisava tirar, ou eu tirava 5 ou eu reprovava,
E eu adorava física. Eu tirei 7, depois 5, eu precisava tirar 5. Aí eu fiquei tão nervoso e na época ainda vendia cerveja. Eu tomei 3 cervejas com um amigo meu e fiz a prova. Tirei 7,5, tá, gente? Professor, você tá incentivando a gente a fazer a prova bêbado? Não disse isso. Pior que tá gravado, né? Ai, poxa. Não, gente, não faça a prova bêbado. Mas no meu caso deu certo, tá? Mas isso não é bom, não. Ainda bem que não tem nenhum menor aí, né? Ah, pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Então, o que que acontece? A gente demonstrou o lema. Esse lema é uma versão mais simples do teorema. Então, a intenção é demonstrar o teorema 2.1. O que que a gente vai fazer para demonstrar ele? O lema não foi à toa. O lema é o seguinte: a gente demonstrou a versão mais fraca. O que a gente vai fazer agora é pegar essa função f que a gente está aqui e fazer algumas transformações com ela até ela ficar parecida com uma função do exemplo anterior, do lema 2.2. Porque aí a gente pode aplicar o lema 2.2 e obter o resultado. Essa vai ser a ideia da demonstração, tá? E aí, só para vocês lembrarem, o lema 2.2 são as hipóteses do teorema 2.1, que é o quê? F, periódica de período 2 é seccionalmente contínua periódica de período 2L, ela é diferenciável no intervalo aberto menos L e L, a derivada é diferenciável a menos de um número finito de pontos, e além disso, a derivada ela é seccionalmente contínua de periódica de período 2L, tá? Então, e além disso, a F tem que ser contínua na reta, que ainda tem um pouco a mais, tem isso. E aí eu consigo a convergência da série de Fourier no ponto x igual a zero para F de zero, que vai dar zero, tá? O que vai fazer agora, como que a gente vai proceder para fazer a demonstração do teorema 2.1? Olha, aqui explica bem, a gente vai fazer uma transformação, porque nas condições do lema 2.1, é essa função h aqui que vai estar. O que é a função? Olha, a função h, na verdade, é uma coisa muito bonitinha, né? Ela chegou aqui, olha, fez aqui, claro, pode ter um pouquinho pior, ela podia ser o gráfico do módulo aqui, né? E a parte de baixo chegar se fizesse um V, né? Não precisava ter diferença. Essa daqui ela é diferenciável na origem, né? Só precisava ser contínuo. Mas olha, essa daqui é a função que a gente vai transformar. Ela é diferenciável no intervalo menos L até L, tá? E ela é contínua na origem. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma função dessa f, que é seccionalmente contínua. Olha, ela é seccionalmente contínua, tá? Não é contínua na origem, tá? Ele colocou aqui x0, né? Mas se você for pegar, tá, detalhe, ela pode ser, não, ela não pode não ser contínua em nenhum x0, ela pode ser contínua em um x0 aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou transformando ela para ela numa função h que vai ser contínua no zero. Fazendo o quê? Eu vou fazendo transformações. Primeiro eu vou transformar numa função g, tá? Que é seccionalmente contínua, só que essa transformação eu fiz o quê? Para deslocar essa função que não está na origem, definindo a origem para não estar aqui, não é que ela não está definindo na origem, né? É que a descontinuidade dela pode não estar na origem, então eu desloco para cá, e aí a descontinuidade foi para a origem, mas aí eu faço mais uma transformação e transformo essa função numa função contínua na origem, aí eu vou poder aplicar o lema, tá? Então, a gente vai transformando essa função. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Na demonstração do teorema 3. Do teorema 2.1, tá? Olha, o que ele fala aqui, isso aqui é só assim. O que é? Basta observar que o lema 2.2 prova convergência complexa no sentido desse aqui, né? E não apenas no sentido principal. Ou seja, isso aqui se eu provar essa convergência, isso aqui é muito mais forte que isso, porque aqui, gente, quando a gente está fazendo M e N, são duas variáveis, então eu estou colocando dois limites aí. E a princípio o M e o N não dependem um do outro, então
o que acontece? Esse tipo de limite é um limite duplo. O limite duplo, ele, a convergência dele é muito mais complicada. Para você mostrar que um limite duplo existe, é muito mais difícil do que você provar que o limite único existe. Então, por isso que ele chama, ele fala no valor principal, que é esse aqui, é muito mais fácil provar isso aqui do que provar isso aqui, ó, tá? Mas assim, a gente vai mostrar aqui no caso geral do teorema, né, a convergência no sentido principal, tá? Mas essa daqui é muito mais poderosa do que essa, tá? Porque esse daqui a gente tem só um limite aqui, por mais que tenha isso aqui, é só um limite. Aqui eu tenho dois, tá? Depois vocês vão ver, eu acho que a análise 2, quem está fazendo, vocês vão perceber. Limite duplo, se é o professor falar de sequências aí, e sequências de duas variáveis ali, você vai ver, esses limites duplos aí, eles são mais chatos, tá? Então vamos lá. Vamos lá na demonstração do teorema 2.1. Que é o quê? Eu tenho uma função, de novo, uma função seccionalmente contínua, periódica de período 2L, no intervalo menos L até L, ela é diferenciável a menos de um número finito de pontos. A derivada é seccionalmente contínua, periódica de período 2L na eta, tá? Nessas condições, o teorema de Fourier, a série de Fourier converge pontualmente para a média dos limites laterais, tá? Bom, eu vou aplicar o teorema 2.2, o lema 2.2. Para isso, eu vou pegar, então, seja x0 aqui e r. Aí, primeiro, a gente vai definir a transformação que leva o ponto x0, esse aqui, na origem. Lembra do desenho? A primeira transformação vai pegar aqui e levar na origem. É isso que ela vai fazer. Essa é a primeira transformação. Então, a gente vai pegar isso aqui e levar na origem. É simples, gente. O que eu faço? Eu preciso levar no zero. O que eu faço para levar no zero? O x0. Basta que na primeira coordenada eu coloque x menos x0, porque quando eu colocar o x0 aqui dá o zero. E aqui, quando eu colocar essa a média dos limites laterais, aqui vai cancelar com esse aqui. Tá bom? Então, essa daqui ela é simples. Tá? Ela é uma transformação do R2 no R2, tá? Aí vocês podem perguntar, é linear, professor? Não, não é linear, porque tem esses caras aqui, tá? Essas constantes. No sentido de transformação linear, né? O que eu observo aqui? Note que a T, ela leva o gráfico da F nos pontos da forma aqui. Exatamente. Eu pego o x, f de x, os pontos da forma x, porque quando ele fala gráfico, ele está falando que eu estou pegando os pontos no gráfico de uma função, sempre eu estou pegando os pontos da forma x, f de x. Tá? O que ele está falando é o seguinte, que essa transformação aí em cima pega esses pontos do gráfico e leva nesse tipo de ponto aqui, tá? Que é exatamente o gráfico da função definida, da função g definida por, tá? Ela leva o gráfico da f de x no gráfico dessa função. Então, eu defini a g de x, ela vai ter a f de x mais x0 menos a média dos limites laterais, tá? Aí, essa função g aqui, ela não é a função ainda que a gente está querendo transformar, porque ela, por exemplo, o que ela satisfaz? G, ela não é como no lema 2.2, porque ela não é contínua. Essa G, ela não é contínua no ponto zero. Por quê, gente? O que significa ser contínuo no ponto zero? Vamos calcular, assim, mentalmente, os limites laterais. Se eu fizer o limite lateral de x pela direita são os pontos positivos, os pontos maiores que x, né? E maiores que zero, né? Então, aqui, essa soma aqui vai dar uma coisa positiva e o x0, ou seja, está à direita do x0. Então, o limite lateral de x tendendo a zero pela direita aqui é a mesma coisa do limite lateral de x0 tendendo à direita por isso aqui. O que vai acontecer? O limite lateral de x, de x tendendo a x0 está aqui. O que vai acontecer?
vai aparecer o limite lateral aqui, cancelar, vai aparecer então que esse limite de G vai dar menos o limite lateral pela esquerda da f de x0 sobre 2. Não vai cancelar porque tem esse 2 aqui, mas vai dar metade do limite lateral aqui, mais menos esse daqui, tá? Dividido por 2. Quando eu for fazer o limite lateral pela esquerda, o que acontece? Vai ser por valores menores que x0, então vai ter o limite lateral pela esquerda aqui. O que vai acontecer? Ele vai interagir com esse aqui, vai fazer virar isso aqui, virar o limite lateral pela esquerda da f, menos o limite lateral pela direita da f no ponto x0, tá? Que é diferente do outro. Então, isso daí, ela não é contínua na origem, tá? Porque deu dois limites laterais, os limites laterais existiram, mas eles não coincidem. Então, ela não existe o limite de x tendendo a zero da g de x, então ela nem contínua é, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que fazer mais uma transformação. A próxima transformação é pegar essa função que não é contínua na origem e transformar numa função que é contínua na origem. Por isso que o próximo passo é calcular definir essa H. A H de x, tá? Ah, tá, tem que falar um detalhe. A G não é contínua na origem, mas uma vantagem da G é que no ponto zero, quando x é igual a zero, tá? Ela não é contínua, no entanto, G de zero mais G o limite lateral da G pelo lado direito, mais o limite lateral da G pela esquerda no ponto zero, sobre 2 dá zero, tá? E aí, isso aqui é aquela condição, a média está dando zero, né? Dessas coisas. Que falta eu obter, então, para chegar no lema 2.2 é que o H seja uma função contínua, tá? E aí, eu vou defino o H dessa forma. Para os pontos, eu defino H para os pontos x, diferente de zero, no intervalo menos L até L, ela vale isso. E exatamente no ponto zero, ela vale zero. E a gente nota que a H de x 2L, ela é H de x. Ou seja, ela é periódica nesse intervalo. Tá? Olha, aí ele fala, né? Como F, agora a gente vai usar a hipótese que a F e a F' são seccionalmente contínuos, periódico, período 2L. Se é verdade isso, é verdade que a G, é claro que a G e sua derivada também, a derivada da G também pertence, porque, olha, essa F é diferenciável, só lembrar como que a G é diferenciável, porque a F é diferenciável. Bom, se a F e a G, se a F e a F' são periódicos período 2L, a G e a derivada também são periódicos, período seccionalmente contínuos, periódico período 2L. E aí, claro, se a G é periódica de período 2L e é seccionalmente contínua, a H e sua derivada também são periódicas, período 2L, seccionalmente contínuas, tá? Por quê? A H está definida pela G. Se ela é contínua, isso aqui é contínuo, tá? Se ela é seccionalmente contínua, se a G é seccionalmente contínua, essa aqui é seccionalmente contínua, tá? Além disso, H é contínua na origem, tá? E aí é só fazer os limites laterais aqui, tá? Isso eu vou deixar para vocês, tá? Para ver se vocês estão entendendo. Então, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui, tá? Mostra que essa função é contínua. A dica é calcule os limites laterais, tá? No zero. Porque contínua ela é contínua no zero, então calcule os limites laterais no zero, né? Beleza.
Olha, o lema 2.2, então a gente vai aplicar o lema 2.2. A gente está nas condições do lema 2. A gente tem H e sua derivada seccionalmente contínua, tá? H de zero é zero e H é contínua na origem, tá? Então a gente está no lema 2.2. O lema 2.2 diz que a série de Fourier da minha função H converge para x igual a zero, tá? E como h de zero é zero, ela converge no x igual a zero, então ela é h de zero, mas h de zero é zero. Então a gente tem isso aqui. Por outro lado, h de k é a somatória. Quando a gente faz a somatória, não somatória não. Quando a gente faz de h, que é uma integral aqui, tá? Só lembrando, esse h, chapéu, vocês já viram várias vezes, mas só para lembrar, h de k, chapéu, tá? Isso aqui é integral de 1 sobre 2L, de menos L até L, da h de x e na menos I, K, que raiva que eu tenho quando eu começo a fazer isso, pi x sobre L dx, tá? Então, se eu pegar e fizer isso com H, né, fazer essa integral, é claro que vai dar os coeficientes de Fourier da G também aqui, né? A média dos coeficientes de Fourier da G, tanto para K quanto para menos K, tá? Na verdade, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. G, chapéu, de não importa qual K. Por quê, gente? A propriedade que eu já tinha dito para vocês lá. A G chapéu e G menos chapéu dá não, não, aqui é da a conjugada, não, desculpa, estou falando besteira. Isso eu estou falando besteira, tá? Não é não. Da conjugado, não é a G, tá? E aí, gente, eu somo H aqui do menos. Eu faço somatória de H, K de menos N até N. É a mesma coisa que a somatória de K de menos N até N da G de K. Claro, os positivos do K tá aqui, os negativos do K tá aqui, tá? Ela coincide, tá? Isso aqui, a gente vai somando. Por que acontece? Quando eu fizer os positivos, eu vou ter K e menos K. Tá? Tem uma parte. Tudo isso dividido por 2. Mas depois eu vou tomar para os negativos. Aqui agora que vai ter a parte negativa e essa vai ser a positiva. Como está dividido sobre 2, eu vou somar os dois, vai dar 1. Então coincide com essa soma aqui, tá? Então somar isso aqui coincide com isso aqui. Então essa soma aqui é igual a essa. Aí, gente, calculando então os coeficientes daqui, tá? Então a gente vai calcular os coeficientes G. Vamos lá, o G a gente sabe que deu aquela soma. Então vamos calcular o G usando a fórmula. Então é 1 sobre 2L, integral de menos L até L, tá? Da G de x calculado em menos K pi x sobre L dx. O que ele fez aqui? Já colocou quem é a G, né? A G é, só lembrando, a G é a f de x0 menos os limites da média dos limites lá. Então, isso já substituiu aqui. Já substituiu aqui. Então, substituindo aqui, eu vou ter isso, né? A definição do G chapéu. Eu coloquei a G aqui. Eu vou ter isso e agora eu só distribuo. O que vai acontecer? Por mais que tenha f de x0 aqui, o que eu vou precisar fazer aqui? Ali vai aparecer uma coisa do tipo assim, f, deixa eu colocar mais para cá, senão vai ficar. Vai aparecer uma coisa dali desse tipo, f de x mais x0 e de menos i k
πx sobre 2L, sobre L. Isso aqui não é a F chapéu, porque, olha, para ser F chapéu, teria que ter os x zero aqui. O que eu faço? Eu venho e coloco aqui, eu somo, eu somo e subtraio. Então, vai ficar aqui, isso aqui pode ser escrito como F de x zero de x menos x zero, tá? E de menos I, tá? Para dar certo aqui, K, pi, x menos x0, dividido por L. Bom, o que eu fiz aqui? X mais x0 que eu preciso para dar para ter ali. Aqui eu somei o menos x0, então aqui vai ter que aparecer o E, então tem que aparecer o E de I, tá? Eu somei I, K, pi, x0 aqui. E somei e subtraí. Então aqui vai ter que aparecer I, K, pi, x0 dividido por L. Certinho? Por isso que vai aparecer aqui. Então, essa parte, a integral disso, de menos L até L, dividido por 1 sobre 2L dx, vai dar o coeficiente de Fourier da F, vezes isso aqui que sobrou, tá? Menos meio da F de x0, mais do limite menos a média dos limites laterais da F de x0, 1 sobre 2L, vezes integral de menos L até L, menos I K pi x sobre L dx, tá? E aí a gente vai. Aqui, então, gente, a gente tem que separar uma coisa. Se o K for zero, a gente substitui K igual a zero aqui. O que vai dar? Aqui vai dar 1, vai dar o F chapéu de zero, menos isso aqui, e K igual a zero aqui vai dar 1 aqui. Então, a integral de menos L até L de 1 vai dar 2L, que vai cancelar com esse L. Então, por isso que sobrou aqui. Para K diferente de zero, o que acontece? Vai ter essa parte aqui, e essa parte aqui, se fizerem integral, essa integral aqui dá zero, tá? Então, só sobra esse carinha aqui. Deixa eu só olhar o horário, pessoal. Tá aqui 10h44. A gente tem tempo ainda. Aqui, então, gente, ficou meio ruim, né? Mas aqui, então, agora, o que eu faço? Eu faço o somatório. O somatório da G devia ter... Deixa eu ver se consigo dar uma ampliada ali. Então, gente, somar a G de K, fazer o somatório da G de K, que é aqui, ó, somatório de menos N até N, dali, é a mesma coisa que somar o F chapéu e K0, que é a primeira parte, tá? A primeira parte aqui. E lembrando que essa parte aqui sobra quando a gente está calculando X, no K igual a zero. Então, aparece essa parte aqui. Aqui, tá? E essa aqui quando o K é igual a zero. Mas esse limite vai ser igual, exatamente igual ao limite da GK, porque isso aqui é igual a isso aqui. Só que aqui agora vale o limite de n tendendo a infinito. Isso aqui é a G seccionalmente contínua, então vale a desigualdade Bessel, vale aqueles corolários da desigualdade Bessel. Então isso aqui é zero. Bom, mas se isso aqui é zero, quer dizer que esse limite aqui é igual a esse número, que é exatamente a média dos limites laterais, tá bom? Pessoal, já volto eu no banheiro rapidinho. Aí vocês já vão pensando se tem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, tá?
Vai pular, Lu? Ah, que gracinha que tá louquinha, né, Lu? Pessoal, apareceu alguma dúvida? Beleza. Não é simples, tá, de entender, vocês vão depois ter que dar uma olhada de novo, tá? Não é difícil, não é impossível, tá? Mas também não é simples de entender, porque tem um monte de detalhezinho, né? Mas assim, o que vocês têm que guardar, principalmente, é o teorema de Fourier, que é f seccionalmente contínua, derivada existe, e é seccionalmente, a menos de um número finito de pontos, é seccionalmente contínuo, e precisa mais do que? Não acho que só isso, derivada seccionalmente contínua, f seccionalmente contínua, exatamente, vamos lá. Aqui, que fez questão de... Esse é do lema. O teorema que é aqui, mas f fica... A f é seccionalmente periódica, seccionalmente contínua de período 2L. A derivada existe no intervalo menos L até L, a menos de um número finito de ponto, e também é seccionalmente contínua periódica período 2L. Então, a série de Fourier da f converge pontualmente, tá? Converge pontualmente para a média dos limites laterais do ponto x0, tá? O que significa isso? Que dentro dos intervalos onde a f ela é contínua, ela converge por ponto. Nos intervalos, nos extremos desses intervalos, é onde que a função existe os limites laterais, ela converge para a média ali dos limites laterais, tá? Isso é uma coisa bem importante, principalmente quem trabalha com a parte de aplicação, tá? Tratamento de imagens, esse tipo de coisa, que é essa diferença nos extremos, quer dizer que nos extremos eu tenho uma variação. E essa variação, essa diferença é chamada fenômeno de Gibbs, tá? Depois, se vocês ficarem curiosos, só dá uma procurada na internet e dá uma lida que é esse fenômeno aí, vocês vão saber, tá? Vamos lá. Então, a convergência pontual da série de Fourier. Aí, então, tem que lembrar umas coisas aqui. Por isso que eu falei aquela hora que a Valéria falou, olha, a série de Fourier da F, ela estava bem definida no intervalo menos L até L, se a F fosse seccionalmente contínua. Algumas aulas atrás eu citei isso que a Valéria falou. Mas olha, a condição para o teorema 2.1 para ela convergir pontualmente para F, então o problema é a F ser seccionalmente contínua, eu garanto a existência da série de Fourier. Agora, para convergência para F, eu preciso de mais coisas, tá? E aí, por exemplo, eu preciso que a F também seja diferenciável no intervalo menos L até L aberto, a menos de um número finito de pontos, mas ela precisa ser diferenciável nos pontos ali, em vários pontos do intervalo. E aí, para eu poder mostrar a convergência pontual, tá? Sem isso, não dá. Sem isso, eu teria que ter uma condição a mais lá, que aí, por exemplo, se eu não tenho a diferenciabilidade, eu ia ter que colocar alguma condição a mais para F aqui. E, de fato, aqui ela disse, ela não colocou, tá? Então, eu nem fui atrás, porque não dava tempo, eu tava estudando de madrugada, tá? Ela disse que é possível mostrar, tá? Depois tem que procurar, que, dado qualquer subconjunto enumerável aqui do intervalo menos L até L, é possível mostrar que existe uma função contínua, tá? Cuja série de Fourier diverge em todos os pontos de E. Tá bom? Se é possível mostrar isso, quer dizer que o quê? A condição de ser só seccionalmente contínua não bate, precisa da diferenciabilidade também. Tá bom?
Porque se existe esse tipo de coisa, então não vale a convergência pontual lá. Eu mostro que ela diverge dentro dos pontos de E. E ser enumerável quer dizer que pode ter um conjunto infinito que tem a cardinalidade dos números naturais ali dentro. Tá? E aí, ela não mostrou, provavelmente isso daí deve dar um trabalhão, né? Essa coisa de mostrar que existe função contínua que satisfaz certas propriedades sempre dá um trabalhão, tá? E aí depois, não sei, eu vou depois dar uma olhada, ver como é, se vocês quiserem ir atrás também, tá? Mas o fato é, para a série convergir pontualmente, a gente precisa da derivada, tá? Precisa que ela seja diferenciável no intervalo menos L até L. Pode ser que não seja diferenciável em alguns pontos, mas na parte, esses pontos onde ela não é diferenciável, tem que ser finito, tá? O conjunto desses pontos. Então, vamos a algumas aplicações do que a gente acabou de fazer, né? Olha aqui, pessoal. Isso aqui a gente já fez, tá? A f de menos x até para x no intervalo de menos 1 até 0. E é x, se x está de 0 maior ou igual que 0, e vai a 1. O L, no nosso caso, é L é o 1. A gente já calculou a série de Fourier para essa função. E ela deu isso aqui. Agora, gente, a gente pode usar o que a gente fez aqui para calcular algumas coisas. Por exemplo, isso aqui, ó. Olha, como a f é contínua e diferenciável, olha, ela é contínua e diferenciável, tá? A série de Fourier dela é essa. Então, como ela é contínua e diferenciável no intervalo de menos 0, de menos 1 até 0, e depois união com 0 até 0, ela só não é diferenciável na origem, F', ela é seccionalmente contínua no intervalo fechado aqui, segue do teorema 2.1, que a série de Fourier converge para F de x, tá? Ela converge pontualmente. O único lugar que ela não converge pontualmente é onde que ela não seria contínua, mas essa função aqui, ela não é diferencial, mas ela é contínua em todos os pontos, porque isso aqui, na verdade, gente, é o módulo de x. A função módulo de x é contínua em todos os pontos do intervalo menos 1 até 1, na verdade, nos pontos da reta, né? Então, a gente está nas condições do teorema 2.1, e a gente vai converger para x no intervalo de menos 1 até 1. E se isso é verdade, a gente pode também, ela converge no ponto zero. Se ela convergir no ponto zero, quanto que dá f de zero? F de zero dá zero, tá? Se ela dá zero, quer dizer que isso aqui é igual a zero, para x igual a zero, isso aqui é zero, meio, 4π quadrado. Aqui do x igual a zero, cosseno de zero é 1, tá? Cosseno de zero é cosseno 2k mais 1π. Desculpa. Para zero, vai dar cosseno de zero é 1. E aí, então, isso aqui vai dar 1 sobre isso aqui para todo x nesse intervalo, para zero, para x igual a zero. Então, a gente vai ter 1 sobre 2k mais 1π quadrado, menos isso, 4π quadrado, igual a meio, igual a zero. Passo o meio para lá, vai ser menos, tá? Só que tem esse menos, ele vai voltar a ter mais. E passo π quadrado multiplicando em cima e o 4 multiplicando por 2 embaixo, eu vou obter essa série aqui, ó. Então, a série π quadrado sobre 8, essa série aqui, olha, essa série aqui converge para π quadrado sobre 8. Ou seja, eu posso usar a série de Fourier para mostrar a convergência de série numérica, para onde que os limites da série numérica podem convergir, tá? Então, isso é uma ferramenta útil. Outra, a gente também dá para calcular outra soma. Olha, essa daqui também é uma função que a gente já calculou a série de Fourier dela. A série de Fourier dessa função é essa aqui, ó. Π sobre 2k mais 1, seno de 2k mais 1x. A gente já calculou isso, tá? Claro, essa função aqui, ela é assim. No intervalo de menos π a zero, ela é zero. Então, ela é zero aqui embaixo. Chegou no zero, ela subiu, fechou bolinha, foi até o π, abriu bolinha aqui, tá?
Essa função é uma função seccionalmente contínua, ela só não é contínua no zero, tá? Então, é uma função seccionalmente contínua. Como ambas as partes são funções constantes, as partes são funções. Ela é derivável no intervalo aberto de menos π até π, até zero, e no intervalo, união com intervalo aberto, zero até π, tá? Então, a gente consegue isso também, que ela é diferenciável, tanto a f quanto a f', tá? A f é diferenciável ali, então existe f' ali. Além disso, a f', quando eu derivar aquela função, ela vai dar zero, zero. Ela vai ser a função constante igual a zero, tá? E aí, então, ela é uma função seccionalmente contínua. Função constante igual a zero é seccionalmente contínua, tá? Então, a f, como lá ali no... Como ela não é zero, como ela não é contínua no zero, a gente vai, pelo teorema de Fourier, ela vai convergir para os limites laterais, para a média dos limites laterais, tá? No ponto zero. Ou seja, no ponto zero, ela vai dar salto ali, no intervalo zero, ou quando a gente esticar ela periodicamente na reta, onde ela tiver o salto, ela vai convergir para a média dos limites laterais, tá? Em particular, eu posso fazer isso lá, se eu fizer, se eu estender essa reta para, se eu estender essa função para calcular essa função aqui em x igual a π sobre 2, o que vai acontecer? Aqui eu estou calculando o limite de seno de 2k mais 1 π sobre 2. Isso sempre vai ser, pode ser menos 1 ou 1, depende do k. Se o k for 1, isso vai dar 3π sobre 2, que é o 270, que é menos 1. Se k for 2, isso vai ser 5. Aí eu tenho que ver se dá a volta. Então, π, 2π, π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, aí 4π sobre 2, 5π sobre 2 é 90 graus, vai dar 1. Então ele fica alternando, tá? E aí, então, no π sobre 2, isso aqui vai dar mais ou menos 1. Essa parte continua, essa parte continua. Aqui π sobre 2 continua. E aqui, no π sobre 2, tá? Para x igual a π sobre 2, a série de Fourier aqui, o valor vai dar π, tá? E aí é só calcular, né? Por quê? Não precisa calcular, né? Porque a f ela converge para f nesse ponto, porque ela vai ser contínua nesse ponto. E aí eu uso a função para calcular lá aqui para x nesse intervalo aqui sempre vai ser π, ó. O π sobre 2 está dentro desse intervalo, então vai ter π. Então aqui é π. Aí é só fazer as contas, né? Jogo π sobre 2 para lá, fica π menos π sobre 2 vai dar π sobre 2. Esse 2 eu posso passar multiplicando, vai ter π sobre 4. Então, essa soma aqui me dá π sobre 4. Tá? E aí? Pessoal, alguma dúvida nessa coisa? Aqui é só manipulação de conta agora, né? Essa aqui é a parte fácil, né? Manipular a conta. Então, a gente consegue mostrar que aquela série ele converte para π sobre 4. E a outra aqui, ó, essa série converte para π quadrado sobre 8. Então, ela dá alguns limites de uma série. Se a gente fosse tentar fazer isso na mão, lá quando a gente faz séries numéricas, tem casos que a gente não consegue e tem casos que você até consegue, mas é bem difícil de mostrar, tá? E eu queria saber de vocês, tem alguma dúvida? Beleza. Aí, então, uma observaçãozinha, se a f for contínua no intervalo menos L até L, com f de menos L igual a L, ou seja, ela andou e o período completou ali no intervalo menos L até L, ela voltou no mesmo valor, né? E ela é diferenciável no menos L até L, é menos de um número finito de pontos, f' seccionalmente contínuo, então, de fato, a série de Fourier, ela converge uniformemente a f menos L até L, tá? Ou seja, a única coisa que a gente tem que ter
é o seguinte, que ela aqui está dizendo no fundo, esse de menos L até L, está dizendo que ela no fundo a gente vai precisar que ela seja periódica, né? Então a gente está aqui praticamente no teorema no teorema 2.1 lá, né? As condições. Então aquela convergência pontual não é só pontual, ela é uniforme, tá? E ela vai convergir uniforme no intervalo fechado, tá bom? Mas antes de provar isso, a gente vai precisar ver a relação entre os coeficientes de Fourier da F e a F', tá? Então, a gente vai fazer diversos resultados aqui, e eu vou fazer alguns, não vai dar tempo de fazer tudo hoje, tá bom? Vamos lá? Então, os resultados que a gente vai precisar, eu vou só dar um zoom aqui. Então, o primeiro aqui, proposição 3.1, tá? Se a F for, olha, suponha que a F é contínua, periódica, contínua, o período dela é 2L, tá? Aqui. É diferenciável nesse intervalo aqui a menos de um número finito de pontos, com F' pertencendo às funções seccionalmente contínuas, periódicas, de período 2L. Então, é o seguinte, os coeficientes de Fourier complexos da F e F', eles vão satisfazer a seguinte identidade. A derivada da F, a F' chapéu de N é IN π sobre L F chapéu de N para todo N pertencente aos inteiros, tá? Quanto aos coeficientes reais, a relação da série de Fourier aqui é a seguinte, olha. Aqui a série de Fourier da minha F, a série de Fourier da minha derivada. Qual vai ser a relação? Essa daqui. O A0 é 0. O AN' vai ser NPL e o BN, tá? Faz sentido, né? Porque o AN, gente, é a série dos cossenos. Então, se eu derivar o AN lá, vai virar algum tipo de seno, né? Então, por isso que volta no BN, né? E a compensação que eu tenho é essa aqui. É exatamente a derivada, né? É só exatamente derivar isso aqui que você chega aqui. E o BN vai ser o menos NΠ sobre a N. Claro, né? Derivada do seno, aí derivada do cosseno, vai dar tipo menos seno, só que deve ter tido algum sinal que compensou aqui. A derivada do seno deveria dar cosseno, mas deve ter algum tipo de coisa que mudou o sinal aqui, tá? Deve ser daquela exponencial de menos NΠ x e menos INPx sobre L, então esse sinal deve ter vindo dali, tá? Certinho? Então, essas são as relações da proposição. Então, ela vai querer provar isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai provar para os coeficientes completos e para os coeficientes reais. Aqui a gente vai simplesmente vai seguir da relação dos coeficientes completos com a relação com isso aqui, lá das fórmulas lá 2.16, 2.17 e 2.18, tá? Relacionando aquela, a gente consegue provar para o caso real, tá? Então, a gente só vai fazer a demonstração para os complexos, tá? Para o caso real, é só usar as relações lá, tá? É o que ele está dizendo aqui. Das fórmulas relacionadas com os coeficientes de Fourier, reais e complexos de uma função f, as fórmulas 3.2 são equivalentes a 3.1. Então, basta a gente provar 3.1 e aí a 3.2 são automaticamente demonstradas. Por quê? Porque as fórmulas, os coeficientes reais e os coeficientes complexos de Fourier, eles têm uma relação. Lá no slide aí está como 2.16, 2.17 e 2.18, tá? Então, aqui, gente, vamos calcular. Então, a gente vai mostrar. Então, eu vou calcular o coeficiente Fourier complexo da minha derivada. Por definição, é 1 sobre 2L
integral de menos L até L, da f' de x, menos, e menos n pi x L dx. Para cada n é isso. Mas isso aqui a gente pode, olha, isso aqui é um produto, então a gente pode fazer a integração por partes. Então, integral por partes, eu chamo essa função de dv, porque é a derivada, né? Essa daqui é a minha u. Então, vai ficar 1 sobre 2L constante fica fora, então fica UV, UV, tá? Calculado de menos L até L, mais, agora, aqui é V du, o V du. Então, a derivada desse cara aqui, a gente tem que fazer. A derivada dele aqui, faltou o i aqui, viu, gente? A derivada dele aqui vai dar exatamente isso aqui, ó. Por isso que saiu aqui fora. Com menos, aqui seria menos, por isso que ficou mais. Menos com menos deu mais. Olha, nesse pedaço aqui, essa exponencial dá zero. Então, essa parte some. Só vai sobrar essa. Só que essa daqui, olha, tira essa parte aqui, essa parte aqui é quase o F chapéu. O que está faltando aqui é o quê? Ela não colocou, mas aqui teria que ter um 2, tá? Porque aqui eu preciso do 2 aqui embaixo para ser coeficiente de Fourier. Então, eu multiplico e divido por 2, aqui sobraria 2. Deixa eu ver se é só isso mesmo, né? Pior que é. Aqui vai dar isso aqui. Deixa eu ver como foi a compensação aqui. Para virar F chapéu. Ah, tá, né, gente? Eu sou uma anta, né? É isso aqui, só que está faltando eu multiplicar por aqui, né? Isso, quando eu multiplico 1 sobre 2L, então fica 1 sobre 2L, integral de menos L até L, da f de x, menos VNI pi xL dx. Então, isso vira o coeficiente de Fourier, vezes essa sobrinha aqui, tá? Que é exatamente a relação que a gente queria provar dos coeficientes de Fourier. Então, o coeficiente de Fourier da minha derivada e da f tem essa relação. Aí a gente tem uma observação, e essa aqui que a gente vai mais usar é a seguinte. A equação 3.1, ela diz que quanto mais diferenciável a f, mais rápido a série de Fourier convergir ela. Exatamente. Porque, gente, olha essa forma. Isso aqui é para derivada igual a 1, tá? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso, em vez de olhar essa fórmula assim, eu posso olhar que f chapéu n é igual a 1 sobre, é igual a L, e n π, tá? E aí o n passa para baixo, tá? Isso é a derivada primeira. Se eu fizer isso k vezes, se eu tiver uma função que é k vezes diferenciável, tá? Para k maior ou igual que 1, e a derivada é seccionalmente contínua, o que, que vai acontecer? Aqui vai aparecer isso aqui, tá? Que eu falei para vocês, né? Eu tiro daqui, passo dividindo, só que aí vai aparecer k vezes esse valor. Então, isso aqui vai ficar sobre k. Aí, se eu fizer isso aqui para todo n, para todo n pertencente aos naturais, o que que acontece? Esse número aqui, para n, quando o n começa a ficar muito grande, em módulo, o que que acontece? Esse número passa a ficar pequeno. Elevado a k, ele fica menor ainda, tá? Então, quanto mais a f for derivável, mais rápido a série de Fourier da f, os coeficientes de Fourier da f, vão convergir, tá? É isso que ele quer dizer. Olha, em particular, se eu tiver o k maior ou igual que 2, a série de Fourier aqui para f converge uniformemente, de fato, aí converge uniformemente. Por quê? Se essas coisas aqui são f é linha,
F duas linhas vai ser seccionalmente contínua. É isso que a gente pede lá, tá? E aí, pelo lema de Riemann-Lebesgue, isso aqui vai a zero quando n vai a zero. Logo essa sequência aqui é uma sequência limitada, ou seja... isso aqui já é demonstração do teorema? Deixa eu só ver uma coisa. Não, exato, só está falando assim, só fazendo uma observação. Isso aqui vai a zero quando n vai a zero. Isso aqui é o lema de Riemann-Lebesgue lá que a gente tira quando dá da identidade de Bessel, tá? Aí, então, isso aqui, gente, se ela converge, isso aqui é uma sequência limitada. Então, existe um K tal que isso é verdade. Aí, se eu aplicar o teorema lá 1.3.3, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai dar a F chapéu L quadrado sobre isso aqui, tá? O módulo disso aqui, o módulo só da exponencial é 1, então por isso que só vai aqui, fica na verdade, isso aqui é menor ou igual que... Isso aqui é igual, o módulo disso é igual ao módulo da F chapéu, que é menor pela proposição 3.1 é menor ou igual que L quadrado, N quadrado, π quadrado, F chapéu aqui, mas essa daqui é limitada. Então isso aqui fica um K, o L quadrado, o L é um número fixo, tá? Vezes, π quadrado vezes 1 sobre n quadrado. Esse termo aqui é o termo de uma série convergente. Se ele é o termo de uma série convergente, essa parte aqui inteirinha é o termo de uma série convergente. Então, para cada n, esse cara aqui está limitado pelo termo de uma série convergente. Aí, se vocês lembrarem, é só voltar aqui, ó. Lembra de teste M de Weierstrass, né? Teste M de Weierstrass. Cadê ele? Quer ver? Eu adoro quando isso aqui some, né? Aqui, teste M de Weierstrass. Se eu tenho uma série de funções, uma sequência de funções contínuas, tá? Limitadas para cada mn, esse mn é o termo de uma série convergente, numérica convergente, então isso aqui converge uniformemente, tá? Deixa eu ver aqui. Tem que ir lá para baixo. O IN, para fazer essa referência, eu tenho que ficar lembrando, voltando, né? E aí depois você se perde, né? Tinha que dar um jeito de fazer uma referência de puxar de um lado para o outro, mas... Então, aqui, pessoal, voltando aqui, deixa eu só colocar para vocês aqui. É isso, olha. Então, isso aqui vai convergir. Então, essa sequência aqui vai convergir uniformemente. Mas se essa sequência convergir uniformemente, quer dizer que os coeficientes de Fourier convergem uniformemente. Se ele converge uniformemente, quer dizer que a série de Fourier converge e a convergência é uniforme, tá? E converge pelo teorema 2.1. Ela converge pontualmente pelo teorema 2.1. Aí se a série converge pelo teorema 2.1 para F, pontualmente, a gente já sabe que F de x é o limite. Mas aí, pelo teste M de Weierstrass, eu sei que essa convergência ela é uniforme. Então, ela não converge só pontualmente, ela converge simplesmente. Né? Essa daqui foi a demonstração do teorema 3.1. Cadê ele? Aqui. Do teorema 3.1 não está como teorema. Ele só falou, se F for satisfazer isso aqui, então a série de Fourier converge uniformemente nesse intervalo. Foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Foi o que a gente acabou de ver aqui. No caso, que o K for maior que 2, então a série de Fourier ela converge uniformemente nas condições do teorema lá, tá? Aí, pessoal, eu vou parar por aqui, que são 11h16, tá? Não dá tempo de fazer nada em 4 minutos, que agora vai seguir o outro teorema, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida.
Depois, se vocês quiserem, procura a Amanda ou a Ana Lívia também, ou a Roberta, né, que a gente fez aqueles exercícios lá que eu acho que vocês têm que entregar essa semana, eu não lembro, ou semana que vem, daquela parte das curvas características, tá? Eu mostrei um jeito para as meninas ontem, para a Ana Lívia, para coisa, que é um jeito mais simples de fazer. Depois, se vocês quiserem perguntar para elas, tá? Certinho. O Ana Lívia que está aí, eu fui ver ontem, eu vi, o seu tá certinho. Na verdade, a resposta sua e a minha são iguais, tá? A única coisa que tá trocando, depois eu fiz a conta certinho lá e vi que eu consigo transformar a minha na sua. A única coisa é que a gente só inverteu as variáveis, né? De posição. Vou fazer a chamada, pessoal. Só achar aqui o coisa da UFO. Vamos lá. Amanda. Amanda tá aí? Acho que não, né? Foi ela que ficou faltando, né? A Amanda, o Igor e a Ana Beatriz não estão aí. Então, a Amanda faltou. Ana Beatriz, a que faltou. Ana Lívia está aí. O Igor Presente. faltou. Obrigado. João Marcos. Presente. Matheus. Presente, tô aqui. Deu uma atrasadinha hoje, né, Matheus? Sim, Roberta. traz uns 30 minutinhos. Não, tranquilo. Roberta. Presente. O Vitor. Presente. O Elton. Eu cheguei atrasado. Eu Porque tô sabendo. fui num posto em saúde. Ah, você tá bem, cara? Tô com pedra no rim aí. Tentando resolver pelo SUS, mas é demorado pra caramba. Tô desde janeiro. Cara, isso dói pra caramba. Não, essa porra. Iago. Melhoras, viu, cara? Valeu. Iago tá aí? Tô, professor. Valeu. Pessoal, então até segunda-feira. Tirar dúvida, olha, a Roberta me procurou, tá? A Ana Lívia me procurou, vocês podem tirar com elas. Ou se vocês quiserem, vocês me chamam aqui. Se eu tiver livre, eu abro a câmera e a gente faz, tá? Tira a dúvida e faz as coisas que precisam ser feitas aí, tá bom? Pessoal, abraço, até segunda-feira, bom final de semana, tá? Alisson, Oi? Pode falar. quando todo mundo deixar a reunião, eu posso falar com você